A cidade da Babilônia ecoa através das páginas da Bíblia. Representa um testemunho da magnitude das conquistas humanas, mas também das profundezas da sua insensatez. O legado da Babilônia é de poder e prosperidade, mas também de orgulho, idolatria e, em última análise, do juízo divino. A sua história é um conto de advertência, uma lembrança da fragilidade dos impérios e do poder duradouro da fé. Imagine uma cidade de ouro reluzente, zigurates imponentes que alcançam os céus e jardins tão exuberantes que parecem desafiar a própria natureza. Esta era a Babilônia, a joia da antiga Mesopotâmia. Localizada no atual Iraque, a Babilônia era um centro de comércio, cultura e conhecimento. Os seus governantes, particularmente Nabucodonosor II, transformaram-na numa metrópole de esplendor incomparável. Os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, teriam sido construídos na Babilônia, um testemunho da sua opulência e proeza da engenharia. As muralhas da cidade, segundo o historiador grego Heródoto, eram tão largas que uma quadriga poderia facilmente dar a volta em cima delas. A Babilônia era uma cidade que exalava poder e domínio, um farol de civilização no mundo antigo. Para os israelitas, no entanto, a Babilônia tinha um significado mais sombrio. Em 586 a.C., Nabucodonosor II, procurando expandir o seu império, sitiou Jerusalém. A cidade outrora poderosa caiu. O templo foi destruído e muitos israelitas foram levados cativos para a Babilônia. Este evento, conhecido como o exílio babilônico, foi um momento crucial na história judaica. Marcou o fim do reino davídico e o início de um período de profundo questionamento espiritual. Forçados a abandonar a sua terra natal, os israelitas enfrentaram o desafio de manter a sua fé e identidade numa terra estrangeira. O exílio foi uma época de imensa dificuldade, mas também levou a um aprofundamento da crença religiosa e ao desenvolvimento de novas formas de culto e comunidade. Na Bíblia, a Babilônia assume um significado simbólico, representando a atração sedutora do poder mundano e a tentação constante de se afastar dos caminhos de Deus. A cidade é frequentemente mencionada como um exemplo de decadência moral e espiritual, e os perigos de se afastar de Deus. A opulência e o poder da Babilônia eram vistos como sintomas da sua corrupção espiritual. A cidade era um centro de culto pagão, com os seus templos cheios de ídolos que representavam uma multidão de deuses. Estes deuses eram adorados com rituais elaborados e sacrifícios, que contrastavam fortemente com a adoração simples e devota do Deus de Israel. Isto contrastava fortemente com a crença dos israelitas num único Deus, Javé. O livro de Daniel, ambientado durante o exílio, relata a história de Daniel e dos seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Estes jovens hebreus foram levados para a Babilônia, onde enfrentaram grandes desafios à sua fé, que se recusaram a prostrar-se perante os ídolos babilônicos, mesmo sob ameaça de morte. A sua fé inabalável face à perseguição tornou-se um poderoso símbolo de resistência contra a opressão religiosa. A história deles é um testemunho da força espiritual e da coragem necessárias para manter a fé em tempos de adversidade extrema. Os profetas de Israel, testemunhando a arrogância e a decadência da Babilônia, previram a sua queda. Isaías, Jeremias e Ezequiel pronunciaram o juízo de Deus sobre a cidade. A Babilônia, proclamaram eles, cairia tão rapidamente quanto tinha ascendido, o seu poder quebrado, a sua glória transformada em pó. Essas profecias serviram como um aviso, uma lembrança de que nenhum império, por mais poderoso que fosse, poderia resistir ao juízo de Deus. Secção 6. A escrita na parede. A queda da Babilônia. Em 539 a.C.,
As profecias da destruição da Babilônia concretizaram-se. Ciro, o Grande, rei da Pérsia, conquistou a cidade, pondo fim ao Império Babilônico. A Bíblia relata a queda dramática da Babilônia no livro de Daniel. Durante um banquete suntuoso oferecido pelo rei Belsazar, uma mão apareceu e escreveu uma mensagem misteriosa na parede do palácio. Daniel foi chamado para interpretar a escrita, que previa a morte iminente do rei e a queda do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto e a Babilônia caiu nas mãos dos persas. A cidade outrora inexpugnável, um símbolo do poder e da ambição humana, foi derrubada, um testemunho da verdade das palavras dos profetas. Os desafios de viver num mundo multicultural e a encontrar novas formas de expressar as suas crenças. A interação com outras culturas e religiões durante o exílio enriqueceu a tradição judaica, tornando-a mais resiliente e adaptável. Seção 8. Lições das ruínas. A relevância da Babilônia hoje. A história da Babilônia continua a ressoar nos dias de hoje, oferecendo lições intemporais sobre a natureza do poder, os perigos da idolatria e a fragilidade das grandes civilizações. A Babilônia, com a sua grandiosidade e eventual queda, ensina-nos sobre a importância de permanecer fiel aos seus valores e princípios fundamentais. A Babilônia serve como um aviso contra a atração do materialismo e a busca do poder à custa da justiça e da compaixão. As suas histórias e lendas são um espelho para a humanidade, refletindo os erros do passado. As suas ruínas, espalhadas pelo deserto iraquiano, servem como uma lembrança austera da impermanência dos impérios e da natureza cíclica da história. Cada pedra e cada estrutura em ruínas conta uma história de glória e queda. Tal como a Babilônia caiu, também cairão todos os impérios construídos sobre a injustiça e a opressão. A sua queda é um lembrete poderoso de que a justiça e a equidade são os verdadeiros pilares de uma sociedade duradoura. A história da Babilônia lembra-nos que a verdadeira força não reside no poderio militar ou na riqueza material, mas na capacidade de aprender com o passado e construir um futuro mais justo, mas na humildade, na compaixão e no compromisso com a justiça. É através dessas qualidades que podemos evitar os erros do passado e criar um mundo melhor para as futuras gerações. Seção 9. Um conto intemporal. O lugar da Babilônia na história. Dos seus magníficos jardins à sua trágica queda, a história da Babilônia cativou a imaginação durante milênios. O seu legado estende-se muito além do mundo antigo, moldando crenças religiosas, inspirando literatura e arte e servindo como um conto de advertência para gerações. A história da Babilônia lembra-nos que mesmo os impérios mais poderosos são construídos sobre alicerces de areia e que a verdadeira grandeza não reside no poder mundano, mas na justiça e na retidão. As ruínas da Babilônia permanecem como um testemunho silencioso do poder duradouro deste conto intemporal.